Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus já tem uma quantidade boa e vai aumentar mais ainda. Bem, o tema hoje é Jesus Cristo, ou Jesus, ora por nós e nos convida a aceitá-lo. Amém? Eu fiz questão de botar ora por nós, porque tem uns três estudos aqui, parecidíssimo com o outro, mas eu preferi esse de Mateus, porque ele faz uma oração, e a oração de Jesus não fica sem validade nenhuma, não fica de jeito nenhum. Então Jesus ora por nós, e nos convida para aceitá-lo. Amém? Então quem puder ficar em pé para orar, vamos fazê-lo, porque é o sinal de respeito à palavra de Deus. Então vamos abrir em Mateus, cadê você, Mateus? É Mateus 11, 25 a 31. 11, 25 a 31. E assim, vejamos. Todos já acharam? Então vamos lá. Mateus 25. O jugo de Jesus é o tema, mas isso é o tema da Bíblia. O nosso tema aqui é hoje. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos. Veja só. E revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Que oração tremenda ele fez. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Amém? O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, amados irmãos, vamos ler aqui outra parte, para depois orar. Agora vamos ler João. Vamos ler João. João, o capítulo de João é 6. Capítulo 6. Vamos ver várias partes desse capítulo 6. 6, 44 e 45. Então, 6, 44 e 45. Seis, 44 diz assim, ó. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso aí joga fora
quaisquer indagações sobre Caim, sobre Saul, sobre tantas outras pessoas. Sobre também esse menino que traiu Jesus, Judas, que até eu vi um irmão, não estou criticando que ele é um dos melhores irmãos, mas apenas se ele um dia ouvir, ele não dizer mais isso. Que Judas, dando quase assim, foi muito infeliz a deixar o companheirismo com Cristo. Muito infeliz em deixar de seguir a Cristo. Mas agora a gente viu o que é que Jesus disse. O Pai é quem traz para mim, não é verdade? E tem uma oração sobre Judas, em João, parece que é 17. Dos que me deste, nenhum eu perdi. Exceção para o filho, ele nem mencionou o nome, o filho, como é que diz? Da perdição. Muito obrigado, Samuel. O filho da perdição. Quer dizer, aquele filho da perdição, ele já nasceu com a estigmazinha, vai trair o nosso Deus, vai trair o Senhor Jesus Cristo. Por mais que ele demonstrasse amor ou compreensão, qualquer coisa, mas ia chegar o tempo que ele não ia passar. Então, vou voltar a ler a 44. Então, veja, ninguém mesmo pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso é para que nós lutemos para não deixar o inimigo nos levar em tentação e sair desse glorioso ministério que é a palavra de Deus. E ele diz, o Pai não me trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. É o 45. Eu ressuscitarei no último dia porque está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Que coisa tremenda. Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, ele vem para mim. Porque o Pai não vai jogar palavras soltas, não. O próprio Jesus disse, não joga as pérolas aos porcos. 46. Não, 46 já é outro, não é aqui agora não. É até 45, como eu falei para vocês. É até 45. 64, 44 a 45, agora o mesmo 64, 66. O mesmo 64, 66. O 66 diz assim, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Desde o princípio. 65. E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Amém? Já não andavam com ele. Agora ainda tem um aqui do 66, é o 71. 71 diz. Aliás, vou ler de 70, para ver, para a gente sentir mesmo que aquele menino nunca iria se salvar, o Judas. 70 e 71, diz assim, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12?
nenhum de vós é um diabo. Por isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Pedir a ele miséria. Não, eu vou ler logo Romanos. Desculpe aí, desculpe. Vou ler logo Romanos, porque fica melhor assim, que na hora de parar, eu paro, porque eu já li tudo. Eu ficava triste quando eu deixava de ler. Então, Romanos 8. Romanos 8. Mas tudo, hoje vai ser tudo curtinho. Romanos 8. 8 é de 28 a 31. 8, 28 a 31. Oito, 28, achei. 28 diz assim. E até eu botei aqui o nome predestinação, para que saiba que foi você que se tornou bonzinho, não foi ninguém que disse, hoje eu vou aceitar meu Senhor. 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Noutra palavra diz seu decreto. Porque, 29, os que dantes conheceu, antes que o mundo fosse formado, o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Sabe o que Deus fez? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso é maravilhoso, né? E ele carrega todos nós com suas bênçãos para ser também primogênito. 30. E os que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, vamos responder toda a igreja. Se Deus é por nós, glórias a Deus. Então, depois que mostrou todas essas coisas, aí então o Espírito Santo usou Paulo para escrever. Então, ninguém fica preocupado. Será que eu estou perdido? Será que isso, aquilo, outro? Então, quem diremos nós, pois a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo anda nos acusando. O irmão Breno fala, o pastor Célio fala, mas só que o inimigo, eu vou orar já, fica enfatizando como que Jesus fosse obediente à palavra dele. Ele diz assim, o irmão Samuel, o irmão Nivaldo, pecaram. Aí o pessoal diz assim, aí Jesus pegou o livro. Pessoal, presta atenção. Jesus pegou o livro e abriu. Não, eu não vejo nada contra ele. Você acha que precisa Jesus dizer isso? Dá satisfação ao diabo? Vocês veem que a Bíblia deixou tudo para nos orientar. O quadro de Jó foi Jesus, foi Deus, que provocou Jó. Diz, de onde vieste? Eu vim de dar um passeio pela terra. Viste o meu servo Jó, como ele é fiel e justo. Aí ele disse, deixa que toque nele para ver se ele não te amaldiçoa. Aí então Deus liberou e disse, pô, para a sua filha. E a gente já sabe
as grandes derrotas que o Satanás teve diante de Jó. Mas não tem essa coisa, peraí, eu vou olhar aqui no livro, eu vou olhar aqui no livro. Irmã Lu, irmã Adilene, vou olhar aqui. E o diabo diz, era pecado. Ele, não, eu não estou vendo nem pecado de irmã Adilene, nem de Lu. Então ele estava dando uma satisfação ao diabo. E o diabo não tem nada que exigir de Deus. Ele acusa porque ele é um acusador. Entendeu? Isso é até um juiz da terra. Se eu for dizer, olha, eu vou falar mal de Nivaldo, sei que lá. O juiz, que respeito é esse? Porventura você tem esse direito? Você é algum advogado que tenha constituído? O juiz não dá a resposta, não. E nem Deus dá a resposta pelas nossas falhas, não. Pelo contrário. Então vamos orar. Senhor, nosso Pai Celestial, nós te somos gratos e agradecemos demais pela tua misericórdia. Não há outro ser no mundo, nem no cosmos, enquanto nenhum, que tenha a maior segurança de que nós temos como teus filhos. Amém? Não há mais segurança do que nós. Não existe espírito, não existe anjo, não existe potestade, não existe querubim, nada tem a segurança que nós temos. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos. Nós estamos aqui para declarar que não queremos nos afastar de Ti e sabemos que o Satanás vai fazer todas as tentativas como ele fez no quadro de Pedro, mas não vai valer nada, porque a Tua mão é gloriosa e o Senhor já disse até em outras ocasiões, aquele que o Pai me deu, mas deu, a ovelha não se perde da minha mão, depois de se perde da mão do meu Pai. Porque o Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode tirá-la de sua mão. Ou seja, já está redefinido. Meu servo está salvo. Como uma vez um colega perguntou, então quer dizer que eu estou salvo. Então eu posso beber, posso fumar, posso matar, posso fazer isso, aquilo, outro, porque eu estou salvo, né, Gilvan? Se você faz isto, é uma prova que você não está salvo, não tem o Espírito Santo dentro de você. Não é verdade? Agora tem os escorregos, mas tem o coração. Então, muito obrigado, Senhor. Abençoa o culto de hoje, abençoa os cantos com o Ricardo e os seus músicos, abençoa o irmão Alexandre, o irmão Rinaldo e todos quantos virão ainda para esta casa de oração. Que Deus possa me abençoar, que possa dar tudo certo nesse trabalho de hoje. Amém? Aleluia. Vou tomar logo um pouquinho d'água. Olha, hoje nós vamos pegar uma parte da mensagem do irmão Brandon chamada de O Véu Interior. Então começa aqui no versículo 19, quando o irmão Brandon fala assim: algumas noites atrás, eu fui chamado a uma visita de emergência de uma jovenzinha que estava morrendo no Hospital Memorial de Condado, de Clark. E disseram que ela havia sido membro do tabernáculo. Então, eu pastoreava anos atrás esse tabernáculo. Quando fui falar com essa jovenzinha, ela estava sob um tubo de oxigênio. Eu abordei. Disseram-me que você costumava frequentar o tabernáculo. Ela respondeu, sim, irmão Brana, eu frequentava. Indaguei, e você se dá conta de que está morrendo? Os americanos têm esse negócio, se eu estiver doente, estiver morrendo, ele diz logo. Você se dá conta que está morrendo? Então, foi que ela disse. Ela respondeu, eu sei, irmão Brana.
como ela era mãe de uma criancinha. Ela tinha 19 anos de idade e tinha um bebê de 4 meses. Ela havia sofrido intoxicação urêmica, ou seja, infecção urinária, dessa mocinha que se desvia e vai para lugares que não é para ela. E muitas outras coisas. E não havia nada que os médicos pudessem fazer por ela. Ela estava ossífilo, uma gonorreia, sei lá. Nada que os médicos pudessem fazer por ela. A não ser deixá-la deitada e esperar que a morte chegasse. Só isso nada poderia ter feito por ela. Os médicos nada poderia. A ciência médica, e ela estava indo de encontro com Deus, apenas uma criança. Veja só, vou adiantar um pouquinho aqui. Por isso que encontro na vida a maioria dos cristãos aborrece-me, diz o irmão Brana, dizer isso desta forma, mas é verdade. A maioria das pessoas que professam o cristianismo apenas de muita dificuldade para resistir, com que isso se deve à falta de um ensino correto da Bíblia. Não existe resistência, foi Ele quem resistiu por nós. Amém? Todo o princípio cristão é baseado no descanso. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? O que tem desde fazer, desde preparar o lutar, você apenas não vai nada de preparar seu lutar. Você vai simplesmente se entregar nas mãos do Senhor Jesus Cristo e adorá-lo e glorificá-lo. Não é você, eu tenho que lutar para quando terminar o dia, eu esteja como um herói diante de Cristo. Não pense assim. E o pastor certa vez dizia assim, não pense que você vai fazer um jejum para Deus lhe dar mais coisas. Fazer um jejum para Deus. Não, o jejum é para glorificar o nome do Senhor. E ele disse que venha, me aceite o Reino de Deus, e nas demais coisas tudo será acrescentado. Ele disse, olha, e algumas coisas vos serão acrescentadas. Não, todas as coisas que vocês precisarem vos serão acrescentadas. Tem coisas que você nem sonha ter. Por exemplo, você é pobre, mora num lugar meio feioso, meio assim de favela, como dizem. E você apenas quando olha numa casa bonita, diz que casa linda, meu Deus. Mas o Senhor ainda diz assim, mas no céu terei um palácio, né? No céu terei um palácio que supere muitas aí. Mas Deus lá do céu, Ele disse, eu vou te dar uma casa boa aqui na terra. Eu vou te dar uma boa casa na terra. Eu fui um garotão que de vez em quando estava se mudando, vamos se mudar dessa casa para outra, se mudar dessa casa para outra. Por quê? Ou o papai não podia pagar naquela época, ou se não, é Deus que queria. E hoje, quando eu namorei com Lena, eu coçava a cabeça assim, fazer tudo, vou estudar para não deixá-la lamentar de ter casado comigo. E eu morava numa casa que as telhas eram folha de coqueiro. E outras casas que a parede era de taipa. Não podia bater muito martelo, senão caía aquele bolão de... Resultado, hoje, graças a Deus, eu tenho umas casas muito boas. Tem aqui, eu moro em Brasília, tem uma que é de Suelen, tem uma que é mais simples, de a Renato, e tem outra que é
é num lugar muito bom, perto da avenida, mas eu não tive tempo de modernizar ela, meu filho Ricardo, mas já fez alguma coisa, quer dizer, 4 casas, para quem não tinha nenhuma. Então teve uma casa que ele foi morar lá, que eu nunca vi, viu? Percevejo. Misericórdia, que não entra esse inseto na casa de ninguém. É terrível. Você se acordar de calombado de tanto percevejo. Então, gente, agora todas essas casas não valem nada em relação à casa que nós vamos morar. Amém? Lá é tremendo, não tem nada que falta. Eu estive em Ameixa, sim, ainda tem uma casinha simplesinha que eu comprei em Ameixa, para quando eu visitar a minha cunhada, não ficar incomodando a casa dela, muita gente. Mas a ventilação lá é gostosa. Até eu estava brincando, dizendo assim, baixa mais um pouquinho esse ventilador, aquele frio gostoso. E mais na frente tem a Serra Vermelha. A Serra Vermelha é assim, não é de pobre não, é de rico. Muito vindo do sul. Aí meu trabalho com esse cabeção que eu tenho é meditar muitas coisas. Por que isso? Por que isso? Porque os caras saem do Rio, saem de São Paulo e saem de outros lugares e vêm comprar uma casa aqui. Mas depois eu cheguei à conclusão, é muito bom pedir a Deus e estar no braço de Deus. Mas vem assim, ó. Vem assim, parece ser que Deus está falando comigo. No Rio, eles têm muito frio, mas também quando chega o verão, é de derreter, né? Derreter a carne. São Paulo, a mesma coisa. A cidade do pastor César, lá no Goiás, o vento sopra 40, 42 graus. Maranhão, parece que bate o recorde lá, parece que é 40, chega até 45. Enquanto o verão pode estar torrando por aqui, a pessoa suando tudo dia, você vai lá para a Beixa, é uma ventilação. Quem já foi na Praia de Campinas, já foi na Praia de Campinas, o pastor Zé não levou não, foi. O pastor está ali devendo isso. Vou falar lá para ele quando você livre. Então a Praia de Campinas parece um ventilador enorme soprando no nosso rosto. Você já fosse lá, Alves? A Praia de Campinas? Ele está devendo também a você. Então, você é a família. Então, é uma ventilação tão forte, que entra poeira dentro da casa, que é assim, a ventilação. Mas ainda pede para a Serra Vermelha. Serra Vermelha, a pessoa não bota um casaco só, não. Bota casaco, bota paletó e fica ali, ó. Agora, em pleno verão, está uma frieza tremenda. Por isso que é cheio de gente rica. Eles têm dinheiro, eles compram, quando chegam, vamos lá para Caruaru, Serra Vermelha. Então, lá não vai ter esse negócio, Senhor, aumenta um pouquinho o ar, ou diminua. Não, lá ninguém vai sentir falta de nada. Amém? Ninguém vai sentir falta de nada. Tudo é glorioso. É do jeito que os anjos vão ficar boquiabertos, ver que Deus preparou para nós. Olha, para você ter ideia, nós somos a mente tão pequenininha, tão tacanha, que um dia eu vi, eu não vou dizer quem foi não, senão eu posso ser puxado da orelha, mas estavam 2 irmãos, dos melhores irmãos que tem, preocupados porque Moisés passou 40 dias e 40 noites sem comer e nem beber. Aí eu vi, foi numa live ainda, antiga, faz não sei quantos anos. Botei a mão no queixo. Eu não estou acreditando, não. Como é que Moisés suportou 40 dias, 40 noites? Aí eu não aguentei, pode até ficar guardado de querer puxar minha orelha. Eu escrevia. Gente, onde vocês já viram alguém na presença de Deus ter sede e nem fome? Não é não? Onde você já viu? Até acontece, se ele vai ter sede e ter fome, na presença de Deus no céu, ele vai dizer também para Jesus assim, onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Ele vai fazer xixi, lá não tem essas coisas.
Então são coisas que Deus me dá e eu tenho um bocão, mas não é para o mal, é para o bem, porque às vezes Deus usa um pobre coitado que não tem valor nenhum, mas chama a atenção de um servo que está pregando uma coisa errada. Eu lutava aqui sobre Maria, que o espermatozoide já tinha entrado pronto em Maria. Espermatozoide? Eu não aguentei. Toda vez que eu ia escrever, eu me acovardava. Dizia, não vou falar isso não. Aí depois eu disse, não, eu vou falar porque se Deus me... Como é que entrou um espermatozoide? Espermatozoide é um germezinho que é produzido do animal. Pode ser passarinho, pode ser peixe, pode ser cachorro, pode ser tudo. Então, tinha a participação carnal, né, no corpo de Jesus. Aí eu disse, quantas pregações aqui que até Adão chamava a fruta pela palavra, vem cá e ela vinha aqui. E nós iríamos nascer todos pela chamada da palavra, não é verdade? Por causa do pecado, é que nós vimos pela a via sexual. Mas nós não, é ser chamado também. Como Jesus foi gerado. Olha, um vagalume, se acendesse, seria milhões de vezes mais claro do que a luz que estava entrando em Maria, que Maria nem viu a luz. Vê pela luz. O anjo do Senhor, né, te fará sombra, te cobrirá. Então Maria foi engravidada. Só porque no período dela estava tudo trancado e ela começou a ter os desenvolvimentos. Outra coisa foi o nosso precioso patriarca Jacó. Eu fico feliz quando eu vejo agora, estou falando diferente. Mas quando eu escutava dizer, ele foi tão duro até com seu pai, o seu pai cego, e ele... Isso aí, gente, porque se envenenou com os camaradas. Eu fui assistir uma vez um encontro na João Pessoa, tinha 3 ou 4 pastores, tudo sorrindo, porque dizia que vinha pessoa na caravela e dizia, e como vai Jacó? Ah, Jacó está dando jacozada, e sorriu. E eu escutando aquilo, isso não combina com as escrituras. Também não combina com as escrituras que Jacó foi pedir perdão ao anjo. Nenhuma vez ele disse, eu vim aqui para você me perdoar. Nenhuma vez. Ele foi lá porque Jesus tinha prometido a ele que o abençoaria. E se eu quero ser abençoado, que eu vou enfrentar meu irmão e eu não quero fazer mal ao meu irmão. Vocês pensam que Jacó estava com medo do irmão? Não pense não. Nunca pense não. Jacó estava com aquele receio que não houvesse um problema sério. Os guerreiros como é que diz, de Esaú, poder ferir os filhos dele, a mulher, mas ele sabia que qualquer coisa que acontecesse, Deus daria a vitória a ele. Porque Deus disse, estarei contigo, te abençoarei sempre. Só aquele negócio de botar as varas na sombra, para quando os bodes for beber água e nascer malhado. Irmão Zaqueu, não é verdade? Qual é o homem que pode fazer isso? Depois de não sei quantos mil anos que a terra viveu. Ninguém. E como é que Jesus ia gostar dessa palavra, que Jacó foi isso, foi aquilo outro, foi despeitador, etc., quando Jesus dizia até, quando o sogro dele queria fazer trapaça, Deus dizia, Labão quer fazer isso, isso e isso. E no teste ele passou. Sabe qual foi o teste? Sabe qual foi um dos maiores testes que Jacó passou com Labão? Está vendo? Nunca pensou nisso. Apaixonou-se lá por uma mulher linda, era quase igual a Lena quando era jovenzinha. Aí, resultado, o que aconteceu? O velho foi e passou um pito nele e botou a velha, que tinha até a ligação assim. Ela não era tão feia, mas os olhos dela eram assim.
Quando chega na vez de Jacó vem reclamar, não, a minha princesa é aquela ali, o senhor fez isso não está correto. Ele disse, calma, isso é costume aqui na família, primeiro dar a mais velha. Mas você, para casar com minha filha, para receber a outra, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Aí foi uma prova de grande fé que Jacó teve. Porque Jacó podia dizer, já que o senhor me deu a primeira, eu quero também a segunda. Ou então, não trabalho 7 anos para o senhor, não. O senhor tem que honrar a sua palavra. Certo? Mas não disse, eu aceito. Pelo menos todo dia eu olho para o rosto daquela beleza. E resultado, depois que ele casou também com a segunda, ainda vieram duas concubinas para ele, né? Com 4 mulheres. Então veja só, com 4 mulheres, são essas coisas que quando Deus faz, se o homem fizer coisas que Deus não orientou, ele falha. Mas quando Deus faz, né? Está feito, amém. Quando Deus faz, está feito. Aí, mas Jacó fez isso com o irmão, suplantou, enganou. Está feito, meu amigo. Eu disse aqui, eu não vejo me dizer, não, acho que eu estou inventando, ou estou aumentando, mas não estou aumentando não. Eu digo aqui diante de Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu não inventei não. Foi que veio no meu coração para dizer isso. O homem, o torão de homem, caçador, nem pesado de cavalo para ir atrás. Aí vem naquele dia, estou morrendo de fome. Que cheiro é esse? Ele nunca tinha comido lentilha. Que cheiro é esse? E saiu assim. Eu sei você, Jacó. Eu quero essa lentilha que eu estou morrendo de fome. Se tu não me deres, eu morro. Jacó vai dizer, eu te darei, mas se você vender a sua primogenitura para mim. Olha o teste. Jacó passou no... Justo. E um homem forte que vinha, estava com tanta fome assim, estava cheio de energia. Aí então, para acabar de derrotar o Saul, ele diz uma palavra que ele nunca devia ter dito na vida dele. Ele poderia ter dito, mas o que eu recebi de bênção do meu Deus, do meu Pai, você quer que... Não, Jacó, está errado. Se você quiser, eu lhe pago depois, mas está errado. Não, camarada, todo forte, todo musculoso. De que me adianta uma primogenitura se eu vou morrer de fome? Olha, desculpa a expressão, não é para desrespeito, não. Lascou-se. Parece que eu estou vendo Deus dizer de lá, disse, eu sabia que ia chegar essa hora, ele não é meu servo. Desobedeceu o pai, foi pior do que Jacó. O pai tinha orientado ele não casar com mulheres estranhas, ele casou logo com 2 de uma vez, mulheres estranhas, das cananeias. E a descendência dele fez tanta coisa terrível, que Deus escreveu, toda a descendência de Esaú será condenada. Vamos no livro, o livro já perto de terminar o Antigo Testamento. Porque Deus não quer ninguém que desfaça da palavra dele. Veja porque foi o elogio dado a Abraão. Hein? Porque ele creu que o Senhor salvaria o ímpio. Então veja só, ele creu que o Senhor salvaria o ímpio. Então com ele creu assim, aí deu tudo a ele. Porque a gente não aprende que Deus permitiu o pecado para manifestar os atributos dele de salvador, de curador, crescendo, não é verdade? Agora imagine Deus no céu, anjos e querubins somente adorando ele com todo aquele negócio, mas ninguém adoecia, né? Então, ele arranjou um termo para mostrar. É a mesma coisa, o camarada se forma em medicina ou advocacia e vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não aceitam se você não concluir os estudos daqui. Aí ele vai trabalhar em como é que diz, restaurantes, depois de gasolina, as coisas assim.
Aliás, para os gasolina não que a turma bota por si própria. Mas restaurante tem outras coisas assim. Então, o que acontece, gente? Vou dar, entre aspas, isso não vale nada não. Talvez Jesus estivesse até meio entediado. Não tinha pecado, não tinha nada. Ele na presença da luz, os anjos sempre, santo, santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor, dioturnamente. Então, todas as qualidades que ele tinha, todo o céu sabia que ele tinha aquelas qualidades, que ele precisa, aquilo outro. Mas como ele vai provar que é curador, que é salvador, se não havia pedido? Então foi o que ele fez. Vou escolher uma família. Aqui foi a maior conferência que houve entre Deus e o seu filho. Foi essa. Escolheu a família das piores racinhas que poderia haver, sem inteligência, isso, aquilo, outro. Inteligência que eu digo assim, de efeito cientista. A gente viu aqui, né, que Deus não respeita a inteligência do homem. Aí pronto, deixou Adão pecar, deixou Eva cair. Para poder ele fazer o que ele quer, que o povo ficasse sabendo que só através dele que poderia ter a salvação. Porque se a salvação não tivesse dele, ele estaria fadado a ser derrotado. Tanto é que é dito que o primeiro, como é que diz, acordo, é uma palavrinha assim, agora me esqueci, com Adão falhou, porque Adão, o ser humano, mas com Abraão não falhou, porque com Adão ele queria que Adão fosse perfeito. Adão não foi perfeito. Então, ele disse, eu vou escolher o homem, que eu não vou exigir mais perfeição dele. Por quê? Porque ninguém passa. Eu sou quem você é. Foi Abraão. Foi Abraão. Abraão falhou em deitar com Agar. Deus não cobrou isso dele, por causa de coisa. Porque agora era assim, incondicional. Quando foi condicional, Adão tinha o poder de chamar fruta, chamar animais, brincar, passear, deitar ao lado de tigre, de leão. Mas falhou naquela coisa tremenda, quando entrou a astúcia cilada de Satanás. E Abraão? Abraão também não teve os percalços dele, ele não mentiu, dizendo que a mulher dele era irmã. Aquilo era mentira, ele ia ser traído pelo rei. Quem foi que foi repreendido? Foi o rei. Toca na mulher do meu profeta e serás morto. Mas, Senhor, eu não sabia, ele disse que era irmã, eu não quero saber, toca nela para ver se eu não será morto. E aquela mulher que Gilene gosta de elogiar, lembra também, Sara. Ah, meu velho não tem filho, eu vou dar a minha concubina. Porque no tempo dele lá, podia fazer isso, casar para suscitar filhos, não é verdade? Até envolveu aquele quadro de Jacó ou de Judá com a sua nora. Então, quem preparou foi a própria Sara. Vou terminar. Ao preparar Sara, Sara não Agar, ela estava dando a mulher, eu já vi, já estava dando a mulher para gerar com ele, para que ela pudesse dizer, eu tenho um filho, nascido do ventre de Agar. Sabe o que aconteceu? Deus passou para 6 ou foi 7 anos, sem nem ouvir mais as orações de Abraão. E quando ele foi falar com Abraão no tempo da vida, ele disse, o seu filho será com Sara e não com Agar. E Deus é tão duro, é tão resistente, que ele nunca disse que Ismael era filho de Abraão, disse? Porque você não negou me oferecer
o seu único filho. Mas o único Senhor, eu não tenho outro de Ismael que já está com 13 para 14 anos. Seu único filho é Isaque. E olha o resultado que deu. Esse negócio do Oriente, tudo descendência de Isaac. Os próprios primos pegaram José e levaram para o Egito. Não diz que foi os ismaelitas, né? Os ismaelitas, filho de Ismael. Então, gente, a gente vê essa história que envolve Deus, era tão tremenda. Eu vou ler na próxima vez, mais que chegou o tempo, mas eu quero dizer a vocês, para mim principalmente, você está numa carga, está caído, está isso, aquilo, outro, clame a Deus, misericórdia, Senhor, eu sou teu filho, e se me deres força eu vou vencer tudo. Nunca pense que Deus se separou de você. Amém? Muito bem. Coloque seu coração, eu sou uma serva de Deus, eu sou um servo de Deus. Deus não vai me rejeitar. Porque Deus não faz uma coisa para fazer outra. E Ele mostrou muitos quadros que seria pecado terrível. E Ele mostrou que não considerou pecado de nada. Ele mostrou. Por quê? Quando Deus usa, não tenha medo, se Deus for falar isso, que vai pecar não, que eu estou te liberando. O que Ele fez com Saul, foi tudo Deus que deu força para Ele fazer. E o chamou de Jacó, que significa suplantador. Entendeu? Aí, um rei foi morto na maior covardia do mundo, o rei bem gordo, eu esqueci o nome dele. Aí o cara entrou, eu vou dar um presente para o rei. Aí deixaram, o nosso rei, está lá, parecia um Buda sentado na cadeira. Ele conversou com o rei, ele era canhoto, botou a mão na espada, e na barriga do homem, que caiu todas as vistas. Aí ele voltou assim, eu dei o presente dele, foi-se embora. Não foi tido como pecador. Então, quando Deus usa, eu vou só dizer isso a vocês, quando Deus usa a lacuça, a lagarta, isso aqui lá mais, Ele chamou de meu exército. Nabucodonosor chamou de meu servo. Ou foi meu pastor, nem me lembro. E chamou também o diabo do meu servo. Porque todos obedecem, tem que servir a Ele. Amém? Então, por isso que eu digo, vamos orar para que Deus nos abençoe a todos. Quando parecer que alguém está pecando, ore por ele, que a gente não sabe nada. Por Jesus não quer que nós julguemos a ninguém. A ninguém, nem julguemos, nem odiemos a ninguém. Para viver como os filhos do Pai Celestial. Amém? Deus nos abençoe. Igreja do Deus vivo. Glórias a Deus.